O sol de Santa Florência não perdoava. Era como um castigo lento, seco, que colava o suor à pele e esquentava as telhas tortas das casas de madeira. Na Rua do Areal, o som de um ventilador velho girava numa cadência ansiosa, tentando aliviar o calor que grudava nas paredes rachadas. Dentro de um barraco pintado com restos de tinta rosa, Karina encarava seu reflexo num espelho trincado. Estava só de sutiã, contornando com lápis preto o traço dos olhos, enquanto a filha, no canto do quarto, brincava com uma tampa de garrafa. Isadora tinha 2 anos, e mesmo assim já aprendera a não fazer barulho. Movia os braços devagar, quase como se pedisse desculpas por existir. Os olhos grandes, castanhos, observavam a mãe com fascínio e medo. Ela não conhecia outra forma de amor. Desde que nasceu, Karina nunca a pegou no colo sem impaciência. Nunca houve ninar, nem cheiro de sabonete infantil no travesseiro. Apenas silêncio e distância. Para Karina, a filha era um lembrete cruel, do corpo deformado, do homem que a abandonou e da liberdade que lhe foi arrancada. Karina havia sido linda, ainda era, embora se visse como uma versão usada de si mesma. Tinha seguidores no Instagram, contratos pequenos com lojas locais e vivia de vender imagem. Corpo é tudo, dizia a legenda da última foto, onde escondia a barriga sob um vestido justo. Mas por trás dos filtros, ela somava dívidas, aluguel atrasado e um número crescente de bloqueios no WhatsApp de homens que prometiam mundos e não pagavam nenhum jantar. Ter um filho significava estar fora do mercado. E isso, para ela, era sentença de invisibilidade. Ela jamais havia dito "eu te amo" para Isadora. Em vez disso, dizia "fica quieta pelo amor de Deus" ou "não me atrapalha". A criança, como todo ser em formação, se moldou ao ambiente. Evitava choros, evitava olhar demais. Apenas obedecia. O berço já tinha sido desmontado. Ela dormia num colchão fino, perto do armário que Karina usava para guardar maquiagem e saltos. Aos 2 anos, Isadora sabia calar o próprio choro antes que ele nascesse, e isso partia o coração de qualquer um, menos da própria mãe. Naquela manhã, Karina mexia no celular enquanto comia biscoito de polvilho. Nos grupos de venda e troca do Facebook, uma publicação chamava a atenção. "Casal busca bebê para adoção informal. Pagamos bem." Ela clicou. Digitou uma frase rápida. "Tenho uma menina, 2 anos, linda e saudável." O estômago apertou, mas ela ignorou. A resposta veio em minutos. "Podemos conversar pessoalmente. Feira Central, 15 horas. Karina não hesitou. A garota ainda dormia. "Vai ser melhor para ela também", murmurou. "Comigo ela só vai crescer feia, burra e pobre." No calor de 38 graus, Karina colocou a criança num vestido encardido, prendeu seu cabelo num coque frouxo e passou brilho labial. Andaram de moto-táxi até a feira. Isadora ia no colo, em silêncio, balançando as perninhas sem direção. A mãe apertava o celular na mão como se segurasse um bilhete de fuga. O local fervilhava de gente. Camelôs, cheiro de peixe, frutas cortadas e carros de som. Mas nada disso chamava a atenção, como a mulher linda com uma criança no colo, esperando alguém, de salto alto em chão de barro. O casal, marcado para encontrá-la, chegou com 20 minutos de atraso. Um homem calvo e uma mulher de óculos escuros. Karina se aproximou sem cerimônia. Entregou Isadora no colo da mulher e disse: "Ela é boazinha, não dá trabalho." A mulher ficou desconcertada com o olhar da menina, que não entendia, mas sentia. O homem cochichou algo no ouvido da parceira e eles recuaram. "Não vai rolar", disse a mulher, devolvendo Isadora como quem devolve um objeto de loja. Karina quase implorou: 30 mil? Mas o casal já se afastava. A recusa foi como um tapa. Karina bufou, praguejou baixo. A menina, de novo em seu colo, não esboçou reação. Seus olhos vagavam sem foco. Foi nesse momento, ao lado de uma banca de bananas, que um homem alto de camisa clara observava tudo. Não tinha expressão. Segurava uma sacola de legumes e parecia fora de lugar naquele cenário.
Seus olhos se fixaram na menina por longos segundos. Ele não olhou para a mãe, apenas para ela. Algo no silêncio da criança o atingiu como uma lâmina. Arthur Moura nunca acreditou em sinais. Mas ali, diante daquela menina imóvel, alguma coisa em seu peito acordou. Uma lembrança sufocada, o carro capotado, o choro abafado, o cheiro de sangue e perfume infantil. Sua filha tinha 3 anos. Morreu junto com a mãe num acidente 2 anos antes. Ele nunca mais sorriu desde então. Vivia entre relatórios, projetos e o silêncio da casa grande demais. Agora, diante da criança à venda, ele não pensou, apenas agiu. "Quanto você quer por ela?" perguntou Arthur, com a voz firme, quase rude. Karina se virou surpresa. Mediu o homem de cima a baixo, avaliando o relógio de luxo e o tênis limpo. 40 mil, respondeu. Era um número alto. Ela queria ver se ele recuava também. Ele tirou o celular do bolso, fez uma transferência na hora, mostrou o comprovante. "Tá aí, agora ela vem comigo." Karina soltou Isadora sem hesitação. "Boa sorte, doutor." E saiu andando, como se tivesse deixado um pacote de pão para trás. Isadora ficou parada. Não chorou, não correu, não resistiu. Apenas segurou a alça da sacola de Arthur como se fosse a mão de alguém. Ele a pegou no colo, desconcertado. Era leve, absurdamente leve. Seu corpo tremia de um calor interno, mas ela não dizia nada. Nenhum "quem é você?", nenhum "cadê minha mãe?". Apenas se aninhou em seu peito, como se aquele gesto já fosse familiar. E isso partiu Arthur por dentro. Pela primeira vez em anos, sentiu que o mundo ao redor havia desaparecido. As pessoas na feira observavam, mas ninguém dizia nada. Em Santa Florência, coisas estranhas aconteciam todos os dias. Uma criança indo embora com um estranho não era, infelizmente, o evento mais escandaloso daquela tarde. Arthur caminhou até seu carro, um SUV preto com ar-condicionado gelado, e colocou a menina no banco de trás. "Vamos para casa", disse, como se ela pudesse entender. Ela apenas olhou pela janela sem piscar, como se dissesse: "Casa? Isso existe?" Enquanto dirigia, Arthur tentava entender o que havia feito. Aquilo não era lógico, não era planejado, mas não se arrependia. Em seu íntimo, algo gritava que aquele gesto havia sido certo, mesmo que o mundo inteiro dissesse o contrário. No banco de trás, Isadora adormeceu sem resistência. O ronco do motor e o vento no rosto criavam um embalo novo. Pela primeira vez na vida, ela dormia sem medo. Karina, por outro lado, voltava de moto-táxi para casa. O dinheiro havia caído na conta. Planejava comprar um novo celular, um pacote de procedimentos estéticos e roupas para uma nova fase. "Agora sim, minha vida vai andar", dizia para si mesma. No fundo, uma pontada de vazio batia no estômago, mas ela ignorava. Acreditava de verdade que havia feito o melhor para a filha. Melhor com um homem rico e solitário do que comigo nesse fim de mundo. Na entrada da mansão de Arthur, o portão se abriu com um leve zumbido. O jardim era impecável, mas triste. Isadora olhava tudo em silêncio. Ele a levou para dentro e Lourdes, a governanta, apareceu na porta, assustada com a cena. "Isso é sua filha?" perguntou. Arthur respondeu apenas com um aceno de cabeça. "Por enquanto, ela é o que eu tenho." O sol de Santa Florência começava a descer, e com ele, algo nascia, o início de um vínculo que ninguém ainda conseguia nomear, mas que no fundo já era amor. A casa era grande demais para 2 pessoas, silenciosa, impecável, fria como uma igreja vazia. Arthur carregava Isadora pelos corredores, como quem não sabe onde colocar uma flor rara. Passou por quartos trancados, salas com móveis cobertos e chegou a uma porta pintada de verde claro. "Aqui", murmurou. Era o quarto que havia sido planejado para sua filha, 2 anos atrás. Nunca usado. Quando abriu, o ar estagnado se espalhou.
Um móvel ainda pendia do teto, empoeirado, e um urso de pelúcia esperava há anos alguém para abraçá-lo. Isadora não falou nada. Seus olhos vasculharam o quarto sem entusiasmo. Caminhou devagar até o canto mais distante, encostou as costas na parede e sentou-se com as pernas cruzadas, como se dissesse: "Vou ficar aqui, se não incomodar." Arthur a observava de pé, sem saber o que dizer ou fazer. Não era pai, não era psicólogo, não era nada naquele momento, além de um homem tentando entender como se cuida de uma alma ferida. E era justamente isso que mais doía. Ela não parecia com medo, parecia acostumada. Lourdes apareceu na porta com as mãos sujas de sabão. Olhou a cena com olhos marejados e coração em alerta. "Você sabe o que está fazendo?" perguntou, num sussurro ríspido. Arthur não respondeu. Apenas encarou a menina. "Ela não tem ninguém, Lourdes." A mulher cruzou os braços, inquieta. "E você acha que é alguém? Você mal fala com as pessoas, Arthur. Você mal fala com você mesmo." Ele baixou os olhos. "Ela me olhou. Eu vi minha filha ali." Lourdes suspirou fundo, derrotada. Sabia que não adiantava argumentar com quem está tentando amar de novo. A rotina foi se instalando como se estivesse se esgueirando pela casa. Arthur adaptou horários, comprou fraldas, mamadeiras, um colchão novo. Levou dias até que Isadora aceitasse comer. No início, ela apenas olhava o prato. Depois, começou a provar. Nunca fazia birra, nunca pedia mais. Só comia o necessário. Dormia encolhida, sem coberta, como se não quisesse ocupar espaço demais. Lourdes passava a maior parte do tempo observando, não por desconfiança, mas porque havia esquecido o que era ter barulho de criança em casa. Na segunda semana, Arthur teve um pesadelo. Acordou suando frio, com o som do impacto do carro ainda vibrando na mente. Acordou e correu até o quarto. Isadora dormia profundamente, abraçada ao urso antigo que ninguém tinha lhe dado. Ele se sentou na beira da cama e chorou pela primeira vez em anos. A dor da perda antiga e a ternura nova colidiam dentro dele como placas tectônicas. Ele não sabia se aquilo era certo, mas sabia que era necessário. Ela estava ali, ele também, e talvez isso bastasse por enquanto. No café da manhã, Isadora passou a sentar-se à mesa. Não falava, mas aceitava a presença. Seus olhos, antes distantes, agora buscavam os de Arthur por breves segundos. Lourdes notava tudo. Um dia, quando ficou sozinha com a menina, tentou conversar. "Você gosta daqui, meu anjo?" A menina não respondeu, mas pegou sua mão e encostou no próprio rosto. Lourdes virou de costas para conter as lágrimas. Aquela criança havia sido descartada e, mesmo assim, ainda sabia dar afeto. Isso era uma força que o mundo não entendia. Na cidade, ninguém sabia o que tinha acontecido. A feira havia comentado por alguns dias, mas sem foto, sem vídeo, tudo virou lenda urbana. Dizem que um ricaço levou a menina embora. Dizem que a mãe recebeu um carro em troca. Dizem que era só fofoca. As versões mudavam, mas o fato continuava oculto. Arthur evitava sair, trabalhava de casa, instruía Lourdes a manter a discrição. Sabia que o gesto que havia feito poderia ser mal interpretado. No Brasil, nada que envolvesse criança era simples, ainda mais quando havia dinheiro no meio. Numa tarde chuvosa, Isadora teve febre. Arthur correu com ela ao hospital. Era a primeira vez que ele via seu nome no prontuário de alguém além de si mesmo. Preencheu o formulário e parou diante da pergunta: parentesco com a criança. Ele ficou em silêncio por segundos que pareceram eternos. Escreveu: responsável temporário. Quando o médico o chamou, Isadora chorava baixinho, com a testa úmida e os braços abertos. Ela se jogou em seu colo e ele a segurou com firmeza. O mundo lá fora não importava mais. Na volta do hospital, Arthur percebeu que o carro estava cheio de farelos de biscoito. Um sinal banal, mas humano. Um sinal de que a casa dele agora tinha vida. Ele sorriu, cansado, e pela primeira vez percebeu que não estava apenas ajudando Isadora. Ela também o estava ajudando. A menina não tinha palavras, mas ensinava silêncio.
E no silêncio deles dois, havia mais verdade do que em muitas declarações de amor. Era como se um entendesse as rachaduras do outro e, sem saber, estivessem começando a preencher. Certa noite, Arthur encontrou um desenho na geladeira. Era tosco, colorido, feito com giz de cera. Uma figura alta de mãos dadas com uma pequena. Ao lado, um sol e um coração vermelho. "Você fez isso?" perguntou. Isadora apenas balançou a cabeça afirmativamente. Ele colou o desenho com um ímã e ficou olhando por minutos. Nunca imaginou que um pedaço de papel pudesse ter tanto poder. Aquilo não era apenas um desenho, era um convite, uma resposta, um sussurro de "fica comigo, por favor". Lourdes começou a se apegar mais do que queria. Costurava roupas pequenas, fazia bolos no formato de bichinhos e se sentia culpada por tudo isso. Em uma conversa com Arthur, desabafou. "Eu não sei se estou pronta para isso de novo." Ele entendeu. Ambos haviam perdido a mesma criança, mesmo que de formas diferentes. Agora, uma nova chance batia à porta, sem pedir permissão, sem garantias. "Ninguém está pronto", disse Arthur, "mas ela está aqui. E a gente também. É o que a gente tem." Um dia, Arthur levou Isadora ao parquinho da escola particular do bairro. Não havia outras crianças naquele momento. Ela correu até o escorregador e subiu devagar. Desceu sorrindo pela primeira vez. Um riso curto, tímido, mas real. Ele sentou-se no banco ao lado, observando. Não quis filmar nem fotografar. Quis apenas guardar na memória. Era como ver uma flor brotando num solo que todos juravam estar morto. Uma prova viva de que amor, quando oferecido, tem o poder de replantar tudo. Durante uma noite calma, Isadora acordou no meio da madrugada e foi até o quarto de Arthur. Sem dizer nada, subiu na cama e se deitou ao lado dele. Ele despertou com o peso leve ao lado e a abraçou com cuidado. "Você está com medo?" sussurrou. Ela não respondeu. Apenas segurou seu dedo indicador e não soltou mais. Dormiram assim, juntos, como dois náufragos que se encontraram no mesmo pedaço de madeira em alto mar. Pela primeira vez, Arthur dormiu sem pesadelos. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café, Isadora empurrou a caneca com o braço e derrubou o leite. Ela arregalou os olhos, esperando o grito, mas não veio. Arthur apenas limpou e disse: "Tá tudo bem, acontece." A menina ficou olhando por um tempo, depois estendeu os braços para um abraço. Um abraço pedido, não apenas permitido. Era o início de algo que nenhuma justiça, nenhuma imprensa e nenhum julgamento alheio seria capaz de entender. Era amor, ainda não dito, mas já inteiro. A manhã em Santa Florência começava como qualquer outra. Motos roncando, o barulho das feiras abrindo, crianças indo à escola. Mas naquele dia, algo se espalhou mais rápido que o cheiro do café torrado. Um vídeo curto, filmado por uma ambulante, circulava nos grupos de WhatsApp. Mostrava Karina entregando a filha a um homem desconhecido, enquanto um comprovante de transferência aparecia rapidamente no visor do celular. As legendas variavam. Homem compra criança por 40 mil no Pará. Mãe vende filha em plena feira. A comoção explodiu. E logo, a mídia chegou. Karina acordou com dezenas de notificações no celular. Ao ver o vídeo, o pânico veio como um soco. Não por arrependimento, mas por medo de ser presa. Ligou para o mesmo advogado que já tinha usado em um processo de pensão. Em menos de uma hora, a história estava nas mãos de Jonas Caldas, um nome conhecido na cidade, especialista em aparecer em casos polêmicos. Você vai dizer que ele te ameaçou, que ele sequestrou a menina. Confia em mim, disse o advogado, ajustando a gravata diante da câmera de uma live. Arthur só soube do vídeo quando Lourdes mostrou o celular tremendo. Ele assistiu em silêncio. Não havia nada de criminoso no ato. Mas o mundo não funciona com base apenas em fatos. Ele sabia que a interpretação pública seria implacável. A notícia chegou ao Jornal Nacional em menos de 24 horas. As redes sociais explodiram em julgamentos, teorias, ataques e defensores.
Arthur virou manchete. A história da menina vendida ganhou hashtags e debates em programas sensacionalistas. De repente, o amor silencioso dos dois estava sendo esmiuçado diante de milhões. Isadora, ainda pequena demais para entender, sentiu o clima mudar. Arthur passou a andar mais tenso. Jornalistas bateram no portão. Drones sobrevoavam a casa. Uma liminar foi expedida pedindo que a guarda da criança fosse imediatamente revisada. O conselho tutelar apareceu na porta. Lourdes tentou impedir, mas Arthur permitiu a entrada. Não temos nada a esconder. A menina, assustada, correu para debaixo da mesa. Quando a assistente social tentou se aproximar, ela gritou. Um grito fino, raro. Pela primeira vez, reagia com medo. As redes sociais estavam divididas. Alguns chamavam Arthur de Salvador, pai do ano, anjo. Outros diziam que ele era excêntrico, um psicopata rico tentando substituir a filha morta. Karina, agora maquiada e bem vestida, apareceu em uma entrevista ao vivo chorando. Eu fui enganada. Pensei que ele era de alguma ONG. Eu nunca venderia minha filha, meu Deus, ela é tudo para mim. O teatro comoveu alguns, revoltou outros. Mas para Isadora, tudo isso não fazia sentido. Ela só sabia que agora as coisas estavam diferentes, menos seguras. Arthur decidiu se manifestar por meio de uma coletiva. Com um discurso calmo, leu: Não comprei ninguém. Salvei uma criança de uma vida onde ela não era amada. Se sou criminoso por isso, aceito as consequências. Mas não me peçam para devolvê-la ao abandono. O vídeo viralizou ainda mais. Lourdes chorava enquanto lavava a louça. A cidade estava tomada. Vizinhos comentavam nas padarias, igrejas, filas de mercado. Santa Florência se tornara palco de um julgamento moral sem precedentes. E o júri era todo o país. No meio do caos, Isadora adoeceu. Febre alta, calafrios, olhos fundos. Arthur correu novamente ao hospital, mas dessa vez a recepcionista o deteve. O senhor não tem a guarda legal. Precisamos do responsável registrado. Ele discutiu, implorou, e só foi autorizado após horas e intervenção de uma médica que reconhecia o caso. Dentro do quarto, Isadora tremia. Ele segurava sua mão e repetia: "Tô aqui, meu amor, tô aqui." Ela não dizia nada, mas apertava seu dedo com força, como se dissesse: "Não me solta." No dia seguinte, ao retornar para casa, encontrou uma intimação. A audiência sobre a guarda estava marcada para dali a 2 semanas. O advogado de Arthur já havia entrado com pedido formal de adoção, mas tudo poderia ruir. Karina estava fazendo lives, aceitando doações, vendendo a história como tragédia pessoal. Fui forçada. Estava em desespero. Arthur não reagia publicamente, mas por dentro sentia que algo puro estava sendo manchado por vaidade e mentira. Isadora não era um troféu, era uma vida que, enfim, aprendia o que era ser querida. Durante a noite, Karina apareceu de surpresa no portão da mansão. Uma equipe de TV a acompanhava. Lourdes quase teve um colapso. Arthur desceu as escadas com calma. "Você não pode entrar." Karina forçou o sorriso. "Quero ver minha filha." A equipe filmava. Arthur manteve a compostura. "Ela não é um show. Aqui, ela é tratada como gente." A câmera captou a atenção. Os olhos de Karina buscaram a janela do quarto onde Isadora dormia. E pela primeira vez, ela hesitou. Não havia dor verdadeira naquele olhar, apenas ambição. Nos dias seguintes, a justiça pediu laudos psicológicos de ambos. Arthur passou por entrevistas, exames, análise do ambiente. Lourdes também foi ouvida. Relatou cada gesto de carinho, cada evolução da menina. Ela era um vaso seco. Agora tem flor. Karina tentou manipular a entrevista, mas a psicóloga notou o discurso decorado. Quando perguntada sobre os hábitos da filha, ela gaguejou. Não sabia sua comida favorita, nem que música a fazia sorrir. A inconsistência começou a se revelar por trás da maquiagem perfeita.
No meio de tudo isso, Isadora falou pela primeira vez desde que chegara. Uma manhã, ao ver Arthur saindo do banho, ela correu até ele e disse, num sussurro quase imperceptível: "Papai." Ele parou. Achou que havia sonhado. Mas ela repetiu, segurando a barra de sua camisa: "Papai." Ele ajoelhou, chorando em silêncio, abraçando a menina com o cuidado de quem segura o mundo inteiro nos braços. Era apenas uma palavra, mas ali, naquele instante, foi o maior dos milagres. A notícia da fala se espalhou pela cidade. Alguns duvidaram, outros se comoveram, mas uma verdade se consolidava. A criança estava criando raízes, e essas raízes não apontavam mais para o passado. Apontavam para Arthur, para o colo que a acolheu, para a rotina de cuidado que, mesmo silenciosa, ensinava mais do que qualquer discurso. Karina tentou alegar manipulação emocional, mas o olhar de Isadora em cada vídeo, cada relatório, cada fotografia, desmentia tudo. Arthur passou a dormir menos. As audiências se aproximavam. Seu advogado era competente, mas não confiava na justiça do Estado, e sim na justiça da menina. "Ela tem que ser ouvida", disse. Mesmo que não fale muito, o corpo dela fala. E falava. Isadora agora sorria com frequência, ria ao ver desenhos, dançava ao som de músicas simples. Tinha um cachorro que adotaram juntos e que seguia ela por toda a casa. Não era mais apenas uma menina salva. Era uma menina viva. Lourdes, antes reticente, agora passava mais tempo no quarto da menina do que na cozinha. Lia histórias, penteava seus cabelos, preparava bolinhos com recheio colorido. E todas as noites, sem exceção, Isadora fazia questão de dizer boa noite. À sua maneira, com palavras curtas ou apenas um beijo. Era como se, naquele lar improvisado, ela finalmente tivesse encontrado aquilo que nenhuma certidão garantiria: um lugar para existir. Não como um fardo, não como uma moeda de troca, mas como alguém que importa. Enquanto a audiência se aproximava, Arthur olhava para Isadora dormindo e se perguntava: e se tirarem ela de mim? A dor era quase física. Mas junto dela vinha outra certeza. Não importava o que a lei dissesse, ele já era pai. Não por sangue, não por papel, mas por escolha. E no fim das contas, era isso que definia o amor. Não o que se herda, mas o que se constrói. O Fórum Municipal de Santa Florência foi cercado por câmeras no dia da audiência preliminar. Manifestantes de ambos os lados se aglomeravam na entrada. Cartazes com "Justiça pela Criança" dividiam espaço com gritos de "Devolvam a filha à mãe". Karina chegou cercada por seu advogado e maquiadora, posando como mártir. Arthur chegou em silêncio, de mãos dadas com Isadora. Ela usava um vestido amarelo, o mesmo que havia escolhido ao apontar no cabide pela primeira vez. Era sua forma de dizer: "Eu quero estar aqui". Na sala de audiência, a juíza era uma mulher de semblante duro, mas com olhos atentos. Escutava mais do que falava. Deu voz primeiro a Karina. O discurso veio treinado, decorado, limpo demais para ser espontâneo. Disse que estava confusa, que pensava estar entregando a filha a uma instituição séria, que sentia saudade, que queria uma nova chance. Toda mãe merece ser ouvida. A juíza acenou com a cabeça impassível. Quando Isadora a olhou, abaixou os olhos. Havia algo naquela voz que não reconhecia. A vez de Arthur foi menos ensaiada. Ele se levantou e, com voz firme, falou sobre o que tinha vivido. Não citou a filha falecida. Não atacou Karina. Falou de rotinas simples, de noites de febre, do primeiro desenho na geladeira, do cachorro que ela batizou de Pingo. Ela não é uma responsabilidade, é uma pessoa, uma menina que só precisava ser vista. A juíza perguntou o que ele faria se a adoção fosse negada. Ele demorou a responder: Eu não sei, mas não vou deixá-la sozinha, nem que eu tenha que dormir na porta do abrigo. Isadora foi ouvida com cuidado. Um psicólogo ficou ao lado, incentivando-a a responder com gestos, expressões, poucas palavras. A juíza perguntou: com quem você se sente segura?
Ela apontou para Arthur. Perguntaram o que mais gostava na casa nova. Cheiro de pão. Risos baixos se espalharam. A juíza sorriu pela primeira vez. Perguntaram se queria voltar para a casa da mamãe. Ela ficou em silêncio. Depois, balançou a cabeça negando. Foi o gesto mais forte de toda a sessão. Um não mudo, mas incontestável. Naquela noite, Arthur dormiu no sofá da sala. Isadora dormia profundamente em seu quarto. Lourdes trouxe uma manta sem dizer nada. Sentou-se ao lado dele e comentou: "Você mudou, sabia?" Ele olhou para ela, exausto. "Mudei?" Lourdes sorriu. "Antes, sua casa era uma geladeira. Hoje ela tem cheiro de pão." Os dois riram, mas por dentro, Arthur temia o que viria. A sentença ainda não havia sido dada, e o medo de perder Isadora o consumia em ondas silenciosas. Jonas Caldas, o advogado de Carina, intensificou a campanha nas redes, postagens com vídeos antigos, fotos de Carina grávida, depoimentos manipulados. Conseguiu colocar em dúvida a imagem de Arthur, levantando a questão de sua saúde mental. Um homem que perdeu a filha está emocionalmente apto para cuidar de outra? Alguns começaram a ceder. A opinião pública, que antes era maioria a favor de Arthur, agora começava a se dividir novamente. Ele evitava as redes, mas Lourdes via tudo e sofria em silêncio. Carina, em casa, ensaiava o que diria na audiência final. Uma amiga lhe perguntou: "E se você ganhar e ela não quiser ir?" Carina respondeu com desdém: "Ela vai. Criança se acostuma." Mas havia algo em seu tom que revelava dúvida, um incômodo que crescia. Nos dias anteriores, ela tentou lembrar qual era a cor preferida da filha. Não conseguiu. Tentou lembrar a última vez que a abraçou por escolha, e não por obrigação. Não lembrava. Talvez nunca tivesse feito isso. A maquiagem não escondia mais o que o espelho começava a mostrar. Enquanto isso, Isadora evoluía. Passou a falar palavras novas. Brinca, bolo, água. Começava a chamar Lourdes de Lulu e corria pela casa com o cachorro no encalço. Começava a desenhar rostos com olhos e bocas. Sempre 2 rostos, um grande e um pequeno. Às vezes 3, quando incluía a Lulu. Arthur pendurava todos na parede da sala. A casa, antes silenciosa, agora ecoava pequenos sons de vida. Passos apressados, risadas curtas, gritos de susto quando o cachorro pulava. Era como se Isadora devolvesse àquela casa a alma que ela nunca teve. Nádia, a irmã de Carina, apareceu de surpresa na casa dela. Queria entender tudo. "Você tá mesmo tentando pegar ela de volta? Pra quê, Carina? Para criar ou para aparecer?" As duas brigaram. Nádia ameaçou depor a favor de Arthur. Carina a expulsou aos gritos. Mas as palavras ficaram: "Você sempre achou que beleza te dava direito a tudo, mas filho não é filtro de rede social, é espelho da sua verdade, e a sua Carina tá vazia." Pela primeira vez em muito tempo, Carina chorou sem câmera por perto. Arthur recebia cartas anônimas de apoio, flores deixadas no portão. Alguém escreveu num cartaz: "Ela é sua filha, a gente vê." Mas também recebia ameaças, mensagens dizendo que ele comprava crianças, que era um farsante. A cidade fervia. E em meio a tudo isso, ele mantinha a rotina com Isadora intacta. Café da manhã, desenhos, banho morno, história antes de dormir. Sabia que ela sentia o clima tenso e por isso tentava ao máximo que a normalidade fosse sua armadura. A juíza solicitou uma nova visita técnica surpresa. Uma assistente social foi até a casa sem aviso. Encontrou Isadora no colo de Lourdes, com o rosto lambuzado de doce. Brincava de dar comida ao cachorro com uma colher pequena. A mulher sorriu e anotou tudo. Depois, perguntou a Arthur: "Você sabe que ainda pode perdê-la, não sabe?" Ele respondeu com serenidade: "Eu sei, mas enquanto ela estiver aqui, vai saber que é amada." A assistente baixou os olhos. Tinha filhos e entendeu exatamente o que ele quis dizer.
Na véspera da audiência final, Isadora teve um pesadelo. Chorava dormindo, balbuciando sons desconexos. Arthur correu até o quarto e a segurou no colo. Ela abraçou seu pescoço com força. Não vá embora, papai. Ele engoliu em seco. Nunca, meu amor, nunca. Foi a primeira vez que ela disse aquela frase. Não estava falando da mãe, estava falando dele. Era como se soubesse que algo grande e perigoso se aproximava, e o que pedisse não era proteção, era permanência. Lourdes passou a noite cozinhando em silêncio. A casa tinha cheiro de bolo, café, pão fresco. Arthur não dormiu. Sentou-se na varanda, olhando o céu fechado. Pensava na filha que perdeu e na filha que agora tinha. Pensava na diferença entre ter um filho e amar um filho. E entendia, enfim, que o amor real nasce do tempo, da escolha, da repetição dos gestos. Não de um parto, nem de um sobrenome. O que faz um pai é o que ele insiste em ser, dia após dia, mesmo quando o mundo tenta impedir. Na manhã do julgamento, Arthur vestiu Isadora com um vestido novo, branco, simples, prendeu seu cabelo com um laço azul. Ela sorriu, apontando para o espelho. Linda, ele riu. Muito. Desceram as escadas de mãos dadas. O carro os esperava. Lourdes entregou um amuleto, o último brinquedo da filha falecida de Arthur, um coelhinho de pano. Leva com vocês. É como se ela também estivesse torcendo. Ele colocou o brinquedo na bolsa de Isadora. Ela está, Lourdes. Ela está. O salão do tribunal estava cheio. Repórteres, curiosos, militantes de causas infantis e defensores de Carina ocupavam os bancos como plateia. Mas ali não se assistia a um espetáculo. Assistia-se ao destino de uma criança. Isadora entrou no colo de Arthur, com o coelhinho de pano apertado contra o peito. Seus olhos varriam o ambiente com desconfiança. Era um lugar frio, cheio de vozes desconhecidas. Mas ela se manteve calma, não porque compreendia o que se passava, mas porque confiava em quem a segurava. Carina chegou minutos depois. O vestido justo, o salto alto, os olhos marcados por uma maquiagem que escondia qualquer vulnerabilidade. Mas, naquele dia, havia algo diferente em sua expressão. Um tremor discreto nos dedos, um silêncio nos lábios. Ao ver Isadora, ela sorriu mecanicamente. A menina desviou o olhar e escondeu o rosto no ombro de Arthur. A juíza observou atentamente aquela reação. Tomou nota sem escrever. Era o tipo de silêncio que grita. O advogado de Carina abriu com sua última cartada. Mostrou fotos da mãe com a filha, vídeos antigos e uma declaração emocional. Toda mãe merece uma segunda chance. Carina errou, sim. Mas qual mãe nunca errou? Falou de instabilidade emocional, da influência de terceiros, da tentativa desesperada de sobreviver num mundo cruel com as mulheres. O discurso arrancou lágrimas da plateia. Até mesmo a juíza pareceu tocar-se, até que ele terminou, deixando o ar suspenso, aguardando o impacto. Arthur se levantou. Levou um papel dobrado no bolso, mas não o leu. Olhou para a juíza, para os advogados, para a plateia, e então olhou apenas para Isadora. Não tenho um discurso bonito. Só tenho o que vivi. Contou de como a menina não chorava, não comia, não sorria. De como o primeiro desenho foi uma oração sem palavras. Eu não quero ser o herói da história, só quero continuar sendo o pai dela. Seu tom era calmo, quase triste. Não havia teatro, havia verdade, crua, simples, devastadora. A juíza pediu que Isadora fosse retirada da sala antes da sentença. Lourdes a levou. A menina olhava para trás a cada passo. Arthur segurava o choro como quem segura um barco furado em tempestade. Quando a porta fechou, o silêncio tomou o lugar de tudo. A juíza respirou fundo. Esta não é uma decisão jurídica, é humana, e como humana, é imperfeita. Fez uma pausa. Mas hoje, essa criança precisa mais de permanência do que de perdão. E o único lugar onde ela encontrou isso foi nos braços de Arthur Moura. Carina desabou. Tentou manter a postura, mas a raiva a consumiu.
Isso é um absurdo. Ele comprou ela. Ele comprou. Sua voz ecoou como um grito sem eco. A juíza bateu o martelo. Guarda definitiva concedida. Processo de adoção homologado. O som do martelo foi mais alto que qualquer aplauso, porque ninguém aplaudiu. Havia lágrimas, sim, mas de alívio, de dor, de amor ferido e reconstruído. Lourdes entrou com Isadora no colo. Ao ver Arthur, a menina sorriu e disse: "Papai, acabou?" Sim, havia acabado. Pelo menos a parte em que o amor precisava se justificar. Karina saiu cercada por câmeras. Empurrou microfones, tropeçou no salto, praguejou contra tudo. Mas no fundo, sentia outra coisa. Um buraco que maquiagem nenhuma preenchia. Uma ausência que não vinha da perda da filha, mas da ausência de amor verdadeiro por si mesma. Na calçada, encostou-se numa árvore e chorou. Pela primeira vez, não era para as câmeras. Era por um arrependimento que talvez nunca tivesse coragem de confessar. Não por ter perdido a guarda, mas por nunca ter sido de fato mãe. Arthur saiu pelos fundos como havia pedido. No carro, Isadora dormia em seu colo. O coelhinho de pano agora tinha uma manchinha de sorvete. Ele olhou para ela como se olhasse para o tempo. Um tempo novo, um tempo possível, um tempo que não tinha sido roubado, mas reconquistado. "Vamos para casa, meu amor", disse em voz baixa. Era a primeira vez que ele chamava aquela casa de lar, porque agora, enfim, havia alguém que o esperava nela. Lourdes preparou um jantar simples. Arroz, carne moída, suco de caju. Isadora comeu sorrindo. Arthur a observava com olhos úmidos, tentando decorar cada movimento. Depois do banho, vestiu o pijama novo nela, penteou seus cabelos molhados, contou uma história inventada de um cavalo mágico e uma menina que não tinha medo de monstros. Quando terminou, ela encostou a cabeça em seu ombro e disse: "Papai fica?" Ele respondeu sem hesitar: "Para sempre." Na cidade, os boatos continuavam. Alguns diziam que ele comprou a criança, outros que salvou. Alguns diziam que ela vai esquecer a mãe, outros que nunca vai perdoá-la. Mas o que ninguém mais pôde negar era que, ao lado de Arthur, aquela menina tinha mudado. Não só de endereço, mas de expressão, de brilho, de voz. E isso ninguém podia comprar, nem inventar. Era uma transformação que só o amor verdadeiro produz. Uma semana depois, uma carta chegou pelo correio, sem remetente. Era da irmã de Karina. Dizia: "Ela nunca soube ser mãe, mas você soube ser pai. Obrigada por cuidar do que ela não pôde, e me perdoa por não ter feito nada antes." Arthur guardou a carta na gaveta da cômoda de Isadora, junto com os desenhos, as primeiras palavras e o primeiro sorriso fotografado. Não por vaidade, mas por memória. Para um dia, quando ela perguntasse, ele ter como mostrar tudo o que foi construído, com silêncio, paciência e escolha. Numa manhã de sábado, Isadora acordou mais cedo, foi até o quarto de Arthur e se deitou ao seu lado. Ele fingiu dormir. Ela se aninhou em seu peito e disse: "Você é meu." Ele abriu os olhos. Não respondeu. Apenas a abraçou com a força suave de quem segura o mundo inteiro. Era uma frase simples, mas para alguém que havia sido descartada, invisível, calada, era uma declaração de pertencimento. Ela não era mais passageira, era casa, e estava em casa. Arthur, ao olhar para ela, pensava em sua filha que se foi, mas pela primeira vez, a lembrança não doía. Ela havia deixado espaço para o novo. Isadora não veio para substituir, veio para somar, veio para ensinar que amor não é linha de sangue, é linha de cuidado, e que às vezes o destino oferece uma segunda chance para quem perdeu tudo, desde que esteja disposto a recomeçar com as mãos vazias e o coração inteiro. Naquela noite, antes de dormir, Isadora apontou para a estante e disse: "Põe o coelhinho aqui." Arthur colocou o brinquedo no lugar de honra. Ela sorriu. Depois apontou para o próprio peito. "Aqui é casa também, né?" Ele segurou seu rosto com ternura. "É, minha pequena, e agora nunca mais vai ser vazia."
O tempo passou sem pressa. Não foi rápido nem milagroso. Foi humano. As noites continuaram com febres ocasionais, pesadelos imprevistos e algumas lágrimas silenciosas. Mas agora cada dor tinha colo, cada silêncio tinha presença, e cada sombra era suavizada por uma luz constante, a de uma convivência construída com paciência, sem obrigações. Isadora crescia entre gestos pequenos, abraços espontâneos e palavras novas que ganhava a cada semana. Já sabia dizer papai, casa, amo, mas sua favorita ainda era fica. A escola se tornou um lugar de descobertas. No início, ela não queria soltar a mão de Arthur. Chorava baixinho na entrada, abraçada à mochila azul. Mas aos poucos, foi se soltando. Na primeira vez que correu sozinha até o parquinho, virou-se para trás e gritou: "Me espera, papai!" E ele respondeu do portão com o sorriso mais verdadeiro da vida: "Para você, eu espero a vida inteira." As professoras notavam a diferença, não só no desenvolvimento da fala, mas no olhar. Isadora agora olhava para o mundo, não como quem teme, mas como quem pertence. Lourdes assistia a tudo como uma avó silenciosa. Era ela quem fazia panquecas aos domingos, quem contava histórias antes de dormir, quando Arthur chegava tarde, quem ensinava a menina a desenhar casinhas com janelas. Às vezes chorava escondida pela filha que perdeu, pela menina que agora preenchia esse espaço e pelo homem que reaprendeu a amar. A casa estava viva e Lourdes também. Nunca mais dormiu com a televisão ligada para fugir do silêncio. O silêncio agora era cheio de vozes pequenas e risadas leves. Numa tarde de verão, Arthur levou Isadora para uma praça onde costumava ir com a filha falecida. Sentou-se no mesmo banco. Sentiu a ausência, mas dessa vez ela veio sem dor. Veio como memória boa. Isadora subiu no escorregador sozinha, riu, acenou. Ele fechou os olhos por um segundo e jurou ter ouvido as duas rindo ao mesmo tempo. Era como se o passado e o presente tivessem por um instante se abraçado. Como se o amor não tivesse fim, só recomeços em novas formas. Karina sumiu das redes sociais. Parou de dar entrevistas, recusou convites para reality shows e entrevistas pagas. Dizem que se mudou para outra cidade, com um novo namorado. Alguns acreditam que ela sofreu um colapso emocional. Outros dizem que nunca se importou de verdade. Mas ninguém sabe ao certo. O que se sabe é que num envelope sem remetente, um colar infantil chegou à casa de Arthur. Era o primeiro que Isadora tinha usado. Arthur guardou, mas não mostrou à menina. Algumas histórias devem ficar no passado e seguir em silêncio. Isadora fez 3 anos com uma festa simples. Balões, brigadeiros, um bolo com o nome dela e do cachorro. Poucos convidados, professores, Lourdes, o jardineiro, a psicóloga, gente de verdade, gente que a viu florescer. Quando Arthur colocou a vela e cantou parabéns, ela bateu palminhas e o abraçou com força. Sussurrou: "Obrigada por me achar, papai." Ele não respondeu. Só fechou os olhos abraçado a ela, sentindo que ali, naquele instante, estava tudo o que ele precisava para ser inteiro de novo. A cada desenho, Isadora desenhava uma casa, sempre com 2 janelas e uma porta grande, e sempre com 2 figuras, ela e Arthur. Em um deles, desenhou Lourdes também. Em outro, desenhou um coração com asas. "É para voar para quem já está no céu", explicou. Arthur engoliu em seco. Era a forma dela dizer que entendia, que havia espaço para tudo, para o que foi, para o que é e para o que ainda virá. Aquela menina que chegou muda agora ensinava o mundo a escutar. Uma noite, Arthur escreveu uma carta, dedicada à filha falecida. "Querida Ana, você me ensinou o amor, e Isadora me ensinou que ele não morre. Só muda de rosto, de nome, de tempo, mas continua vivo. Obrigado por ter me preparado para ser pai de novo." Ele guardou a carta num livro antigo e dormiu em paz. Pela primeira vez em muito tempo, não sonhou com perdas. Sonhou com uma casa cheia, com passos correndo no corredor, com desenhos na geladeira, com risadas,
com vida. Certa manhã, Isadora acordou mais cedo. Foi até a varanda e olhou o céu. Lá no céu também tem casa? Perguntou. Arthur se ajoelhou ao lado dela. Tem sim, mas a nossa é aqui, tá? Ela sorriu. Então eu fico aqui. E voltou para dentro, puxando a barra da camiseta dele. Era um gesto simples, mas para ele significava tudo. Significava que ela escolhia ficar, não porque não tivesse para onde ir, mas porque agora tinha onde querer estar. A cidade esqueceu o escândalo. Como tudo que explode, também se apagou. Mas na casa de Arthur, tudo ficou. O amor que se construiu devagar, o carinho que foi plantado com paciência, a confiança que nasceu do cuidado. Nenhum tribunal podia julgar isso, nenhuma manchete podia resumir. Era uma história invisível para o mundo, mas enorme para os que viveram. Uma história de reconstrução, não do que foi perdido, mas do que foi encontrado. Na parede da sala, uma moldura nova guardava o primeiro desenho de Isadora. Ela e Arthur, de mãos dadas, sob um sol com olhos e sorriso. Ao lado, uma pequena frase escrita com a ajuda da escola. Meu papai é minha casa. Os visitantes sorriam, alguns choravam, mas ninguém saía dali sem sentir que algo maior os tocava, porque aquela frase era mais do que uma frase. Era uma verdade universal. Casa, às vezes, não é onde se mora, é quem se escolhe amar. Numa entrevista, anos depois, perguntaram a Arthur se ele achava que salvou Isadora. Ele pensou por alguns segundos e respondeu com um meio sorriso. Ela me salvou primeiro. A jornalista ficou em silêncio. Não era a resposta que esperava, mas era a resposta que mais fazia sentido. Porque, no fundo, toda história de amor é assim. Alguém se perde, alguém estende a mão. E juntos se encontram num lugar novo, onde antes havia só escuridão. Na escola, Isadora cresceu. Virou uma criança falante, esperta, cheia de perguntas. Era conhecida por cuidar dos colegas mais tímidos, por emprestar brinquedos sem ninguém pedir, por abraçar quando alguém chorava. Você é diferente, disse uma professora certa vez. Você ama fácil. Ela respondeu com a sabedoria de quem já viveu muito em pouco tempo. É que eu sei quando alguém precisa, porque um dia eu também precisei, e alguém me achou. Numa tarde qualquer, Arthur e Isadora caminhavam de mãos dadas pela rua. Passavam por uma praça cheia de crianças. Ela olhou e perguntou, a gente pode brincar ali? Ele sorriu. Claro, eu espero. Ela correu na frente, cabelo ao vento, riso solto. Antes de entrar no parquinho, virou-se e gritou, papai, me espera! E ele respondeu como sempre, para você eu espero a vida inteira. E esperaria mesmo. Porque agora ele não esperava mais por felicidade. Ele esperava por ela, e ela era tudo. Não há nada mais humano do que perder. Perder o rumo, perder alguém, perder a si mesmo. A história de Isadora e Arthur é, antes de tudo, a história de duas perdas que se encontraram. Ela perdeu o direito de nascer amada. Ele perdeu a filha que lhe ensinou a amar. E o que uniu esses dois mundos quebrados foi o que muitas vezes o mundo despreza. A capacidade de escolher amar de novo, mesmo quando já se perdeu tudo. Arthur não salvou Isadora. Ele também estava à deriva. O gesto na feira, por mais impulsivo que parecesse, era uma resposta visceral ao próprio luto. Viu naquela criança calada o reflexo de uma ausência que o consumia. Mas o que ele não esperava era que aquela menina fosse, mais do que uma extensão de sua dor, a semente de sua reconstrução. Isadora não era uma substituição, era uma nova chance de se permitir existir como pai e como homem inteiro. Isadora, por sua vez, não entendia o abandono com palavras, mas sentia na pele o peso de não ser desejada. Seu silêncio, sua ausência de choro, sua postura encolhida eram provas de que o mundo já lhe negara o direito ao afeto. Quando Arthur a pegou nos braços, ela não resistiu porque não sabia o que era ser escolhida, mas o corpo dela lembrava. E quando sentiu segurança pela primeira vez, fez o que todas as crianças fazem, se permitiu florescer. A figura de Karina não é um monstro.
É um espelho de uma sociedade que cobra beleza, sucesso e performance acima da maternidade real. Ela acreditou que um corpo bonito era seu único passaporte para a sobrevivência. E viu na filha um obstáculo para isso. Seu erro foi monstruoso, mas sua origem foi sistêmica. Não é uma desculpa, mas um alerta. Porque mães como Karina existem e são criadas por discursos que valorizam o externo e negligenciam o interno. Lourdes representa o elo invisível entre o passado e o futuro. Perdeu uma criança e achou outra. Através do cuidado, reencontrou sentido. Sua história é a das pessoas que amam nos bastidores, sem querer aplauso. Aquela que aquece a comida, que conta uma história, que penteia os cabelos de uma filha que não é sua, mas que virou sua pelo afeto. Sem Lourdes, Arthur não teria conseguido. Sem ela, Isadora não teria aprendido a rir. A cidade de Santa Florência é quase um personagem. Ela julga, aplaude, condena, esquece. É o retrato do Brasil profundo, onde escândalos viram entretenimento e vidas humanas se perdem entre manchetes. Mas também é o lugar onde, discretamente, uma criança reaprende a viver. A cidade observou tudo, comentou. Mas quem viu de perto sabe. O milagre não aconteceu no tribunal nem na TV. Aconteceu no silêncio da rotina, no cheiro de pão, nos desenhos na geladeira, no primeiro papai. O roteiro inteiro gira em torno de uma pergunta: o que vale uma vida? E a resposta dolorosa e linda é: depende de quem a olha. Para Karina, valia 40 mil. Para a sociedade, valia cliques. Para Arthur, valia recomeçar. E para Isadora, valia ser vivida, com amor, afeto e permanência. O valor da vida não está em quanto se paga por ela, está em quanto se cuida dela, enquanto se escolhe estar ali dia após dia, mesmo quando tudo é difícil. A justiça formal reconheceu o vínculo, mas a justiça real foi feita no coração da menina. Foi ela quem decidiu, com o corpo, com o olhar, com o primeiro abraço, que não foi medo, mas desejo de ficar. Ela escolheu Arthur, e ele a escolheu. E no fim das contas, é isso que define uma família. A escolha mútua de permanecer, mesmo quando tudo convida à fuga. Ao longo de 6 partes, a narrativa foi construída como um arco de cura. Começamos do desamparo e chegamos ao acolhimento. Saímos do mercado da dor e entramos no templo do cuidado. E nesse processo, quem assiste chora, não só pela tristeza, mas pela beleza de ver 2 estranhos se tornarem tudo um para o outro. Porque não há nada mais tocante do que o milagre do amor sem obrigação. A menina calada virou a criança que grita: "Papai, me espera!" O homem devastado virou o pai que responde: "Para você, eu espero a vida inteira." Não há metáfora mais poderosa do que essa. Porque para quem foi descartado, a maior promessa que se pode ouvir é: alguém vai esperar por você. E essa promessa muda tudo. A história de Isadora não termina aqui. Ela crescerá, terá perguntas, enfrentará seus traumas. Mas agora tem uma base, tem um chão, tem um nome para chamar nas noites de medo. E isso já é mais do que muitas crianças conseguem. Arthur também não está curado por completo, mas está vivo, está inteiro o suficiente para oferecer amor e receber. E isso é tudo o que sua filha falecida teria desejado. Ao público, essa história oferece não só lágrimas, mas um convite. Olhar ao redor e perguntar quem, perto de nós, está em silêncio. Quem está esperando por colo. Porque, às vezes, salvar alguém começa com um gesto simples. "Tô aqui", um prato de comida, um abraço que não solta. E quando menos se espera, esse gesto devolve cor ao que parecia cinza. A narrativa também desafia o conceito tradicional de família. Não é sobre sangue, é sobre presença. Não é sobre herança genética, é sobre legado afetivo. Isadora é filha porque foi cuidada, porque foi olhada como alguém, porque alguém decidiu amar, mesmo sem obrigação. E isso é mais forte do que qualquer documento. No fim,
O que fica é a imagem de uma menina correndo num parquinho e virando-se para dizer: "Papai, me espera", porque essa frase por si só contém todo o amor do mundo. Contém o medo de ser deixada e a esperança de que desta vez alguém ficará. E ele ficou, porque o verdadeiro final feliz não é um final, é um recomeço. E essa história, como toda história que vale a pena, termina quando começa a vida que se escolhe viver juntos.